Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Astrologia da Nova Era, onde aqui a gente tem um papo direto, reto, simples e bem feijão com arroz, para que todo mundo possa se conectar e aprender astrologia e tá olhando para outros pontos que tem sim uma correlação, né, com a astrologia. E hoje, tá, gente, eu separei pra vocês como que eu cheguei na astrologia. E eu separei compartilhar, né, quis trazer um pouco disso e da minha história, iluminando e inspirando vocês no processo de vocês. Às vezes tu tem o desejo de se tornar astróloga, às vezes não, né, porque às vezes mesmo que tu possa vir ser astróloga, tu não sabe que é isso mesmo que tu quer, que foi o meu caso. Tu só é amante de astrologia, curte muito, estuda não, né? Adora uma previsão, mas não estuda, né? Eu não sei exatamente em que etapa do processo tu possa estar, mas eu vim compartilhar um pouquinho, né, de como eu cheguei pra tu poder avaliar e te perceber também e te transformar. Inclusive, tá, gente, no meu Instagram, @luisacripa, tem já como que eu cheguei na astrologia. Se tu quiser pegar a versão raiz, cata lá, porque tem um vídeo já antigo de 2019. Acho que aqui no YouTube, às vezes, pode ser que tenha, assim, esse vídeo, eu não tenho certeza. Mas eu quis trazer um novo vídeo, atualizado e um pouquinho mais rápido, compartilhando aí como que eu me conectei com a astrologia. Eu sempre amei astrologia, mas nunca considerei trabalhar com isso. Eu amava, assim como muita gente, na minha infância, eu adorava ler as previsões astrológicas, né? Quando eu comprava as revistinhas de final de ano, então eu ia à loucura, eu sempre falo isso. Adorava ler ali, né, do meu signo que é Áries. Eu curtia na infância e simplesmente eu me desconectei, né? Obviamente, tá? Eu continuei vendo previsões, adorava ler o meu signo, né? Eu tinha uma revista, a revista Lola, que eu adorava, né? As previsões da Lola Magazine. Eu me aproximei da astróloga Susan Miller, que é a astróloga aí mais famosa do mundo, ela é americana. E aí eu ia no site dela e lia, né, as previsões em inglês. Ela escrevia um textão, né, cada mês. Eu amava. Mas, como eu falei, isso era um hobby, uma paixão, uma curiosidade e possa ser que tu esteja nessa etapa. Então, eu me formei, foi bem turbulento esse processo, tá, meu, na faculdade, porque eu voltei de intercâmbio, eu fiz um intercâmbio pra Austrália, eu já havia morado na China também, então eu sempre curti essa coisa de outros países, outras culturas, acho que isso agregou muito na minha jornada. Fui morar na China com a minha família, isso foi ali por volta dos meus 15 anos. Depois, né, quando eu fiz 18 anos, eu fui pra Austrália sozinha. Já conheci gente no aeroporto, já ajudei. Inclusive, né, isso vinha e faz parte de um lado meu, né, de querer ajudar as outras pessoas, querer impulsionar, querer encorajar. Então eu sou muito essa pessoa que quer ajudar, enfim, né, fazer esse movimento que possa auxiliar o outro. Então eu fazia muito isso. Essa coisa da coragem também vem muito de Áries, né? Então, nossa, Lu, com 18 anos, tu foi sozinha lá para outro lado do mundo. Foi o que eu vivi, foi muito bom pra mim viver tudo isso. Mas quando eu voltei do intercâmbio, então, eu fui pra faculdade e eu tive que fazer uma chamada extra, né, da faculdade, porque já tinha fechado umas vagas ali do vestibular. E aí eu lembro que eu entrei pro curso de estética, né, que era chamada extra. E depois do curso de estética, né, eu fui trocando, né, eu fiz administração, eu fiz jornalismo, depois eu fiz publicidade, eu acho, enfim, eu fui trocando de um curso para outro e eu não me encontrava. E aí isso acabou se tornando um monstrinho, né? E aí eu trocava de curso de novo e acabava que não avançava. Até que eu cheguei no marketing, que foi onde eu fiquei e foi muito bom pra mim. Inclusive, isso é uma dica que eu trago pra vocês, né? Independente da faculdade, independente do trabalho, tudo que tu já fez na tua vida tem um porquê e vai contribuir e agregar com o que tu venha a fazer. Eu acho que tá tudo sempre conectado. Mas depois de me formar em marketing, né, eu ficava pulando de trabalho. E por quê? Porque eu não me preenchia, tá, gente? Eu não me sentia realizada. Eu começava num trabalho, logo assim, motivada e cheia de energia. Inclusive, eu me destacava muitas vezes, né?
ali na empresa ou no cargo, mas logo eu me desmotivava. Porque aquilo realmente, né, não me preenchia, ou às vezes era questão do ambiente de trabalho, dependendo da empresa, às vezes a gente vê que tem muita competição, puxa tapete, muita sabotagem, enfim, tudo aquilo não ressoava com a minha energia, eu ficava chateada, eu ficava pra baixo, e aí eu comecei muito nesse processo de buscar um trabalho que eu realmente acreditasse. Então, sempre que eu trocava de emprego, era buscando ali um lugar que eu realmente fosse ser feliz. Só que não era o que acontecia. Não dava um mês, 2 meses, eu já tava querendo ir embora. E eu ia, né, de fato embora, graças a Deus, né, eu tinha um amparo aí familiar que me possibilitava fazer isso. Nem sempre, né, é uma realidade na vida de outras pessoas, então deve ser ainda pior. Tu não gosta daquilo e te força aí, deve ser complicado. Então eu saí desses trabalhos, não me mantive ali em nenhum, até que teve algum marco, né, mais importante na minha vida que me fez ficar um pouco mais deprimida. Alguns pontos da minha vida pessoal começaram a me abalar. E aí eu fiquei assim com o início de uma depressão, né, gente? Como eu te falei, tem um vídeo mais completo. Eu aprofundo ainda mais, tá? E nesse início de depressão aí, comecei a ficar totalmente sem vontade. Eu tava em casa, parada, e até mesmo, né, esporte, exercício físico e essas atividades que me nutrem e que me fazem muito bem pra mim, eu deixei de fazer. Cada vez mais eu fui ficando ali, né, sem saída. Nessa época, eu lembro que eu fui num terapeuta, né, fui num psiquiatra, ele me deu o remédio, né, eu cheguei a tomar 2 dias o remédio, mas eu logo senti que não era pra mim. Acho importante aqui dizer que às vezes sim, é necessário, né, dependendo do caso e do quadro, às vezes a pessoa tem que vir a tomar um remédio, mas eu lembro que eu tomei aquele remédio, me senti assim muito desconectada das minhas emoções, e aí eu conversei com a minha amiga, ela é paulista e que havia morado comigo, inclusive, quando eu fiz intercâmbio. E ela falou: Lu, então, o que me ajuda muito é floral. E daí eu lembro que eu comprei o floral realmente me ajudou, mas não só o floral, eu entrei nesse processo, gente, muito forte de autoconhecimento. Eu lembro que eu comecei a consumir páginas de astrologia, páginas que realmente, né, faziam esse movimento da gente olhar pra dentro, olhar pra gente, nos conhecer, às vezes perguntinhas bobas, né, como o que tu fazia, gostava de brincar na infância, né, tudo isso faz parte da nossa construção, do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa identidade. Então eu lembro que eu fui fazendo tudo isso e isso foi me ajudando a me olhar. E muito do conteúdo que começou a contribuir com a minha jornada era de astrologia. Inclusive, nesse momento aí, eu comecei a fazer mapa astral. Eu fiz 2 mapas astrais. Eu fiz um, depois de um tempo eu fiz outro. E os mapas foram muito importantes para eu me entender, para eu me olhar. Só que, com a vontade, todas as descobertas que eu encontrava na leitura de mapa astral, surgiam outras dúvidas, né? Porque o mapa astral, ele é infinito. Então, a astróloga falava algumas coisas e eu ficava com dúvidas de outras, né? E aí parecia que, nossa, virava um looping. E por isso que eu comecei cada vez mais a estudar astrologia, né? Eu comecei a pesquisar o meu mapa, olhar para ele. E aí eu comecei a, muito por conta, mergulhar no conhecimento de astrologia. Só que, como eu falei, isso tudo, gente, foi assim meio que misturado. Meio que eu pulei etapas aí. Algumas coisas aconteceram um pouquinho antes, algumas um pouquinho depois. Mas eu sei que eu fui vivendo tudo isso e a astrologia cada vez mais foi renascendo, né, e voltando pra minha vida. E aí, então, eu lembro que eu tava fazendo minha pós-graduação, que me auxiliou também, porque daí eu comecei a sair de casa de novo, eu comecei a minha pós em marketing digital, e aí eu decidi comprar um curso de astrologia, que foi muito importante também. Essa questão que eu sempre falo pra vocês, a gente precisa levar a sério aquilo que a gente gosta, porque às vezes quando a gente fica muito naquele material gratuito, ele nos auxilia,
Mas não é o suficiente pra gente virar a chave. Eu comprei esse curso e aí foi me ajudando a estruturar. Depois eu fui comprando outros cursos, tá? Na internet, fui comprando livros, tá? E fui realmente, né, unindo todos esses pontos. Até a astrologia começou a ficar tão gritante na minha vida. Eu saía pra um bar, eu saía com meu namorado, eu saía com os amigos e sempre, né, era o assunto da mesa. Eu falava, né, dos signos, aquilo começou a ficar gritante. E aí, então, eu comecei a cogitar, peraí, isso tá transcendendo só um hobby. E porque sim, gente, na verdade, os nossos hobbies, né, aquilo que a gente realmente gosta, muitas vezes está escondendo um grande talento, um grande brilho e um grande propósito que a gente possa vir a viver. Então a astrologia passou a ficar gritante, só que eu lembro que daí nesse momento eu me deparei com coisas que antes eu não havia pensado, né? Como encarar de fato alguns preconceitos que existem. A astrologia parece ser uma coisa de outro mundo, parece meio que loucura, parece uma coisa, né, oculta e envolve mágica, misticismo, enfim, né? Existem muitas percepções, existem também alguns julgamentos, as pessoas acham que é adivinhação, daí já leva para um lado, né, que isso não é real, né? É mentira. Existem profissionais que daí são charlatões. Então, tem tanta coisa que a gente desconhece que a gente acaba tendo tabu sobre aquela carreira, sobre aquela profissão, acaba tendo muito preconceito e daí, como a gente não aprofunda, a gente acaba não conhecendo. Então, eu acabei, né, me deparando com tudo isso. Por mais que eu era essa pessoa ariana, que gostava de dar cara a tapa e ser corajosa, é óbvio que todas as pessoas, mesmo as corajosas, elas nada mais fazem do que enfrentam o medo delas, né? O medo existe. Então eu me deparei com uma série de medos, né? De julgamentos, né? E o que vão pensar, ou até o que eu estava pensando disso tudo. E eu tive que encarar tudo isso. E foi bem importante, né? O apoio das pessoas que me amam, da minha mãe, da minha família, do meu pai comprar o curso pra mim, do meu namorado acreditar e respeitar. Eu lembro que uma das minhas melhores amigas, ela falou: nossa amiga, eu acho que isso tem tudo a ver contigo. Então, pessoas que eu realmente, né, me importava acreditarem em mim foi importante. E às vezes não vai ser o teu caso. Eu falo isso porque eu já tive alunos que a família não concordava, a família desaprovava, e tu vai ter que ter coragem. Se esse é o teu caso, né? Tu vai ter que ter a coragem de enfrentar. E por quê, gente? Eu tive apoio, mas eu tive que enfrentar outras barreiras e outras pessoas. Então não importa qual que é o grau de dificuldade, eu tô aqui para dizer que vale a pena. Quando tu ama algo, isso é um talento teu, é algo que tua alma veio viver, é o teu propósito, tu vai ficar tão feliz fazendo isso. Isso vai te dar retorno financeiro, vai te permitir viver uma independência, uma liberdade, uma autonomia e muito além. Vai te preencher, vai te realizar. E é o que eu encontrei na astrologia. E eu lembro que nesse movimento de busca, né, de propósito, eu tava muito querendo trabalhar com algo que eu amasse. Eu lembro que eu tava assim, nossa, como que eu posso ganhar dinheiro com algo que eu acredite? Eu lembro, né, como eu trabalhava com marketing, eu buscava marcas que eu admirasse. Eu lembro que teve um cargo muito legal, que estava pagando bem, mas era uma marca que eu me irritava com ela. Eu não admirava alguns processos daquela marca, então eu não ia enviar o currículo pra lá, entende? Eu tava nessa coisa de não fazer algo que não carregue a minha verdade, eu não quero. E isso é um processo nosso, gente. Inclusive, essa semana, né, eu fiz uma leitura de mapa astral de uma moça que tá passando por um momento de depressão, e por isso que eu acho legal trazer a história e compartilhar, porque, gente, depressão, a gente acha muito, meu Deus, uma pessoa que tem depressão agora nunca mais vai sair disso, e não, pode ser um processo. As pessoas, inclusive, é uma das doenças aí da nossa geração, né? A pessoa pode vir a enfrentar essa depressão e pode vir a sair. Então, essa minha cliente tá num processo de sair dessa depressão, e eu acho interessante
trazer isso porque um momento de crise, um momento de depressão, gente, pode ser um momento que teu corpo tá falando, né? Eu tava nesse momento um pouco rebelde de não querer mais nada que eu não acreditasse e que isso tava ali próximo desse momento que eu vivenciei de depressão, porque o corpo fala, gente. As doenças que a gente percebe no nosso corpo físico, elas começam na alma. Então eu comecei essa questão de estudar astrologia, estudar autoconhecimento, estudar espiritualidade, tudo isso foi expandindo minha consciência e eu fui embarcando e unindo todos esses pontos, e isso foi muito importante para mim. Hoje, com certeza eu posso te dizer, no momento de depressão e de dificuldade na tua vida, pode estar muito próximo de uma grande transformação incrível e feliz e benéfica na tua jornada. Só que se a gente não tiver essas sinalizações da vida, né, esse recusar do teu corpo, essa tristeza, a gente não vai conseguir despertar. Então, um momento que a gente possa estar passando por alguma coisa que não é legal, na verdade pode ser um convite para te descobrir ou resgatar pontos muito importantes da tua criança interior, que é o que te faz feliz, e é um momento de tu te redirecionar. Por exemplo, essa cliente, né, ela ama a profissão dela, mas ela tá nessa depressão porque eu vi ali através do mapa dela que ela tá numa transição profissional. Ela não vai deixar de fato a profissão dela, mas ela vai transformar como ela atua. Então, isso pode ser o teu caso, pode ser que não. Eu mudei no caso. Como eu falei, não foi em vão o marketing. Hoje eu utilizo o marketing e esse conhecimento agrega, né, para que eu possa vender mapa, para que eu possa vender o meu curso. Eu tenho um curso de astrologia hoje em dia. Então, tudo sempre vai contribuir para a tua jornada. Mas ela tá nesse momento de transição. E se ela não tivesse um desgosto, se ela não tivesse uma tristeza, se o corpo dela não desse esses sinais e esses avisos, ela ia ficar sempre lá. E a gente não é sempre uma coisa, né, gente? A gente tá sempre se transformando. E inclusive na geração que estamos e na era de Aquário, é um momento muito revolucionário que a gente veio continuar se buscando, né? Buscando aquilo que a gente ama, buscando a nossa profissão, buscando progresso. Então não é mais como antigamente, que as pessoas ficavam anos numa mesma empresa, anos no mesmo cargo, né? Então acho que isso tem a ver com como eu cheguei na astrologia. Eu acho muito importante a gente entender que não é só um detalhe da minha vida, né? Às vezes eu poderia dizer, olha, eu cheguei na astrologia quando eu passei por um momento difícil na minha vida, e aí eu peguei e comecei a estudar e fiz um curso e entrei lá. Se eu não abrisse essa visão holística e saísse do detalhe, eu não ia conseguir iluminar tantos outros pontos que pode de repente fazer sentido para ti que tá ouvindo e assistindo esse vídeo. Eu acho que é isso, né? Todos os pontos estão conectados. Tem uma frase, inclusive, né, do Steve Jobs, que ele fala que quando tu tá passando, tu não consegue enxergar, mas lá na frente, quando tu olha para trás, todos os pontos estão interligados, né? Então, eu falo isso para ti ter coragem de viver uma transição profissional, se isso faz sentido na tua vida. Como para mim, eu vivi uma transição, fui para astrologia e isso alimentou minha alma. E através disso a gente vibra numa frequência maior, vibra numa alegria maior, acaba atraindo e sendo uma pessoa mais próspera, tendo mais dinheiro, tendo mais recurso, tendo mais possibilidade. E claro, né, hoje eu gosto de estudar sobre as energias, né, e eu entendo sobre tudo isso. Inclusive no meu curso de astrologia tem uma parte que eu só direciono para essa compreensão das energias, das cores, da física quântica, porque eu acho que é um conhecimento, né, que agrega e tá conectado. Mas é isso, né, gente? Eu vivi essa transição. É importante a gente entender que o que passou não tá em vão, porque senão a gente fica agarrado naquilo, com medo de se transformar, com medo daquela velha pele ir embora, com medo de deixar ir. E quando a gente aceita que, nossa, de repente eu fiz uma faculdade, quantas clientes minhas se formaram numa faculdade e foram para outra área. E se a gente fica agarrado, querendo sempre aquela mesma coisa, beber da mesma fonte, ter a mesma certeza,
certeza, a gente não vai desabrochar, a gente não vai evoluir. Eu não poderia ter realmente batido no peito e escolhido a astrologia. Então, eu acho muito importante dizer isso. Nada é em vão. Coisas, experiências, trabalhos, cursos, viagens, relacionamentos, qualquer coisa que tu já tenha vivenciado, não vai ser descartado. Isso tá contigo. Tu carrega essas informações e elas vão te auxiliar em algum momento. Principalmente se tu for trabalhar com astrologia, com certeza todo esse mundo de histórias e situações que tu viveu vão agregar na tua experiência, na tua bagagem de vida, e na hora que tu for abrir um mapa astral e tocar uma vida, tu vai poder transcender e transformar a partir de tudo que tu aprendeu. Então foi assim que eu cheguei na astrologia. Eu tive que remover velhas roupagens, uma velha pele, né? Uma velha armadura, um velho eu que não fazia mais sentido. Tive que ter coragem de viver o que eu amo. Faz muito sentido pra mim, continua fazendo. Hoje eu tô vivendo uma transição, né, que eu já virei a chave, eu me realizei muito lendo mapa astral e eu continuo, né, pegando alguns mapas porque é incrível ler mapa. Se tu ama isso, tu não tem noção, tu entrega tanta cura e tanta transformação na vida daquela pessoa que aquilo te dá um êxtase, uma energia tão incrível. Mas hoje eu ensino astrologia. É um novo momento pra mim ter as minhas alunas, né, ensinar essa astrologia, esse método que é a astrologia da nova era que eu criei. Então tá sendo incrível, tá fazendo esse conteúdo agora pra vocês, está sendo incrível, mas nem sempre foi assim, né? Há poucos dias atrás e tempos aí, eu tava mal, né? Porque cada vez que a gente tá passando por uma evolução e por uma transformação, vai doer um pouquinho, porque faz parte desabrochar. Então é isso que eu quis compartilhar hoje, como eu cheguei na astrologia. Hoje eu estou mudando e transformando a minha atuação na astrologia, porque hoje eu não sou apenas a astróloga Luísa, né? Mas eu sou a mentora Luísa, que tô aqui para te ajudar, tô aqui para te ensinar a astrologia da nova era. Espero que tenha feito sentido para ti, que possa ter contribuído com a tua jornada, toda essa história. Por mais que pareça complexo e enrolado, né, gente, sempre faz sentido e tem um porquê. E a gente tem que querer olhar para tudo isso. E se tu sente no teu coração de te tornar astróloga, se parte do que eu compartilhei tu te identificou, se tu tá nesse momento de transição, se tu curte astrologia, enfim, não importa a etapa desse processo que tu esteja, que eu compartilhei para que tu possa iluminar e olhar para tua própria jornada, se tu quer realmente, né, embarcar nessa, tem um link aqui embaixo, que é o link do meu curso, que é um curso de astrologia na nova era, onde eu te pego pela mão, do absoluto zero, rumo ao avançado, e eu te mostro, gente, tudo que eu não tive, tudo que eu tive que catar, e é um livro, é um curso, e é outro curso, e cai, levanta, rala joelho, dói, é difícil, todo aquele processo de ter coragem de vestir a camisa, de se impulsionar, enfim, tudo isso que eu tive que passar, gente, que não é só sobre aprender astrologia, é sobre viver esse processo e viver e prospectar suas clientes, enfim, tudo que tu precisa saber, eu divido nesse curso, tá tudo organizado, tudo sintetizado, o passo a passo, para que tu te torne uma astróloga ou um astrólogo e para que tu viva da astrologia. Hoje o meu curso é o Viver de Mapa Astral, porque tu vai poder ganhar dinheiro com algo que tu ame, vivendo o teu propósito de vida, né, alcançando a tua independência financeira, trabalhando, né, de onde tu quiser. Então pode ser da tua casa, pode ser de qualquer lugar do mundo, porque tu trabalha pela internet. Na minha metodologia eu divido como que funciona, né, o meu mapa astral, como que eu faço, como que eu gravo, como que eu envio. Bom, tudo mesmo, né, gente? Eu lembro que quando eu comecei na astrologia, eu achava que era só o mapa natal. Aí tu aprende que tem o mapa de revolução e outros mapas. Então, como que abre? Onde eu vou? Tudo que tu precisa saber, gente. Todas aquelas dúvidas cabeludas que tu não sabe onde recorrer, tudo que eu passei, né? Eu tive que lutar e alcançar e chegar e descobrir, eu te dou de mão beijada. Então é um curso ali que realmente é só correr e te abraçar
para realmente desabrochar e viver essa grande transformação. Então, o link tá aqui, entra no meu site, olha lá como que funciona o meu curso. E se tu quiser, eu espero que tu queira e tenha coragem de viver, porque vale a pena. Eu te espero do outro lado, para que tu seja minha colega de trabalho, né? Para que tu possa ler mapa astral, possa ser uma astróloga. E eu tenho certeza que tu vai te realizar muito, muito mesmo, vivendo tudo isso, né? Vem viver de mapa astral então, tá bom? Beijão!